O que eu vou mostrar nesse vídeo vai mudar completamente a forma como você trabalha com IA e automações. A OpenAI acabou de lançar o GPT-5 e isso não é apenas mais uma atualização. É uma revolução completa de inteligência artificial. Imaginem só, uma IA que comete 45% menos erros e que processa workflows com uma qualidade absurda e que custa menos que o GPT-4. Ou seja, melhor e mais barato. Se você trabalha com N8N ou automações ou qualquer projeto que envolva IA, os próximos minutos irão definir se você irá ficar para trás ou se irá se tornar um completo especialista em inteligência artificial. Fica até o final que eu vou te mostrar como usar o GPT-5, quanto custa e a comparação dele com outras LLMs como o GPT, o 4, o 3, Gemini e o Claude. O GPT-5 ele não é uma simples LLM, uma simples versão, ele é uma família de LLM, assim como foi o GPT-4, onde tinha o GPT-4.1 normal, o Mini, o Nano, o GPT-5 é a mesma coisa. A gente tem o GPT-5 High, médio, o Mini, o Nano e o Chat. O Chat é uma versão nova que não teve nas versões anteriores, como o GPT-4 e GPT-3. O GPT Chat, o objetivo dele é a conversa. É uma LLM, uma versão da LLM, onde o objetivo será conversar que nem um ser humano real. Ou seja, tu pode usar nos seus workflows, onde o objetivo é o atendimento ou venda, por exemplo, essa versão do GPT-5 para buscar uma conversa mais natural, por conta que o principal objetivo dessa versão é essa, conversar que nem um ser humano. Em comparação ao GPT Chat, o GPT-5 High, o objetivo é desempenho, inteligência e quantidade e qualidade de processamento de contexto. Então o GPT-5 High, ele vai ser aquele GPT que ele vai conseguir manejar muitas tools, ele vai conseguir lidar com grandes contextos. Em comparação com ele, que é o High, a gente tem o Mini e o Nano, onde são versões menores do GPT-5 que irão ter um processamento mais rápido, porém menos inteligência e menos quantidade de força de contexto. Eles irão aguentar menos contexto. Ou seja, se tu tem um workflow muito robusto, muitas tools, muitas coisas para a OpenAI fazer, o ideal é usar o GPT-5 High. Agora, se é, por exemplo, um workflow simples, são tarefas simples, não tem muitas tools, pode tranquilamente usar o GPT-5 Mini ou o GPT-5 Nano. Até porque o teu custo vai ser menor e a tua velocidade vai ser maior. E agora, a parte mais chocante. A OpenAI, além de lançar uma versão mais forte, que processa mais contexto e que é mais inteligente, lançou uma versão mais barata também. Se a gente parar para comparar o GPT-5 com o GPT-4, por exemplo, o preço dos tokens de input do GPT-5 é 75% mais barato que o GPT-4. Exatamente. O GPT-4 custa $5 os tokens de input e o GPT-5 custa $1,25. Então olhem a diferença de preço. E se a gente falar da diferença de inteligência, é absurdo. O GPT-5 é muito mais inteligente e processa muito mais contexto. Se a gente for comparar o GPT-5 Mini, por exemplo, com o GPT-4, o GPT-5 Mini custa 0,25 centavos os tokens de input. E ele também é mais inteligente, aguenta mais contexto e consegue processar muito mais dados, tools, do que o GPT-4. Ou seja, percebam a diferença de preço com relação à diferença de performance. A gente tem um modelo que é mais forte, mais inteligente e muito mais barato do que os anteriores. Passando por esse site de análise de LLMs, a gente consegue ter uma visão mais clara da diferença do GPT-5 com relação às outras LLMs quando a gente para olhar para preço, velocidade e inteligência. Nesse site, a gente vai conseguir ver todas as LLMs, Claude, Gemini, as outras versões, as versões anteriores do GPT, Llama Maverick, Gemini, todos. Então a gente vai conseguir comparar o GPT com todos, tá? Vamos aqui nesse site para a gente dar uma olhada. Quando a gente vai olhar para o gráfico de inteligência, é indiscutível. O GPT-5 está na frente de Claude, Gemini, as outras versões, Grok. Em velocidade, ele está atrás apenas do Gemini 2.5 Flash, do Llama Maverick, só que parem para analisar, são versões mais fracas. Então, foi o que eu disse, a nossa escolha pela LLM depende muito do contexto em que a gente está usando ela. Se tu quer uma LLM mais rápida, mas tu não necessita de uma análise, de um desempenho muito alto, talvez sim, a gente tenha LLMs melhores e que sejam mais úteis dentro daquele contexto do que o GPT-5. Mas, quando a gente vai analisar o todo, performance, quantidade de contexto, velocidade, o GPT-5 é indiscutível o melhor. Em preço também, tá ali, batendo de frente com o Gemini 2.5 Pro, o GPT-3, o GPT 4.1,
Ele inclusive é mais barato que o GPT 4.1 e mais inteligente e mais veloz. Então é o que eu falei para vocês. A gente tem uma versão mais rápida, mais inteligente e mais barata. E agora, o que vai decidir de fato qual é a melhor LLM? A gente vai comparar o GPT-5 com o Claude e com o Gemini, que são as outras LLMs que têm uma performance similar a ele e um preço também similar. A gente vai comparar os três e vai decidir de forma racional, analisando os dados de cada um, qual que é o melhor. O GPT-5 e o Claude, se a gente for comparar velocidade e desempenho, é indiscutível que o GPT-5 é melhor, porque a gente já viu nos gráficos. Mas agora em relação a preço, o GPT-5 custa em média 11 dólares e 25 centavos tokens de input e output, e o Claude 18. Ou seja, a gente tem um modelo de novo mais forte, mais veloz, que aguenta mais contexto e mais barato que o Claude. Quando a gente vai analisar o preço do GPT-5 com o Gemini, é o mesmo preço. O Gemini custa 1 dólar e 25 por token de input e 10 dólares por token de output. Quando a gente vai olhar a performance do GPT-5 comparado com os outros dentro de benchmarks, por exemplo, e a gente pega o benchmark SWE, para quem não sabe o que é benchmark, pensem que é como se a gente pegasse as LLMs e colocasse dentro de um campo de batalha. A gente avalia a performance dela dentro de um contexto específico. No benchmark SWE, o GPT-5 lidera com 74,9% de acurácia. O Claude 4 Sonnet, que é o que chega mais próximo dele, está em segundo lugar com 72,9%. Ou seja, o GPT-5 comparado com o Claude e o Gemini vence em preço com o Claude, empata com o Gemini, e em performance vence dos dois. Ou seja, comparando o GPT-5, que é a nova versão, com o Gemini e o Claude, ele vence disparado em preço, velocidade e performance. Nesse vídeo você conseguiu perceber o quão revolucionário foi esse lançamento da OpenAI. Só com o GPT-5 e com as versões disponíveis nesse lançamento, a gente tem velocidade com o GPT-5 Mini e o Nano, a gente tem performance com o GPT-5 High e Medium, e a gente tem uma versão nova que não tinha nas versões anteriores, que é uma versão só de conversa natural, GPT-5 Chat. Só essas 5 versões dentro dos teus workflows, tu já consegue montar um projeto grande e escalável. Uma conversa natural, com velocidade e com muito poder de performance e contexto. Se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, isso é muito importante para nós nesse começo. Deixa o teu like, comenta e compartilha com aquele teu amigo que não está sabendo desse lançamento e que trabalha com IA e automação.